Abacuque, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Leia comigo. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Hoje eu quero falar sobre fase. Existem fases na vida, existem fases no desenvolvimento, existem fases no crescimento, existem fases nos jogos. Para a pessoa passar de um jogo, para a pessoa prosseguir no jogo, ela tem que ir passando de fase. Quando a pessoa não passa de fase, ela não sai do lugar. E ela vai cumprindo essas etapas, faz parte do seu desenvolvimento e do seu crescimento. Mas ela não pode ficar parada. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, começa uma fase. E essa fase que eu comecei agora em Cristo, que me dá direito à vida eterna, à salvação, mesmo sendo pela graça, a salvação é pela graça, é favor imerecido, a salvação é de graça, mas isso não quer dizer que não custe nada. Às vezes é um pouco estranho falar assim, né? Mas a salvação é de graça, mas ela tem custo. Porque a partir do momento em que a pessoa aceita Jesus como teu Salvador, ela recebe de graça a salvação da tua alma, e agora ela tem um preço a pagar para caminhar na graça, para não sair da graça, e para ir passando de fases na vida, e tendo um crescimento. Algumas pessoas aceitam a Jesus Cristo como teu Salvador, e ela acha que agora aceitei Jesus, então eu estou salvo, pronto, acabou, e ela não se esforça em nada. E a Bíblia diz que o reino dos céus é para aqueles que se esforçam, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Esse esforço não é para pagar um preço, esse esforço não é para que eu possa, por minha própria conta, remir os meus pecados ou me redimir dos pecados. Não é para que com minha própria caridade, com a minha bondade, com algum ato que eu faça, eu possa então ser salvo. A salvação é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. E não é pelas obras, diz Efésios 2,8, para que ninguém se glorie. Olha, eu fui uma pessoa boa, então eu mereci a salvação. Não, é pela graça. Mas quando eu começo a caminhar, eu preciso me posicionar, porque existe duas partes da nossa vida que elas caminham junto. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós temos a nossa vida natural, física e a espiritual. E quando eu aceito Jesus como Salvador, eu passo a ser um homem espiritual, mas que mora no mundo material, que ainda vive numa matéria. O corpo é essa matéria. E esse corpo material vai lutar sempre com a minha vida espiritual, para que eu então alimente mais o meu corpo, ou seja, a minha carne, para que eu caminhe fraco na fé. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está crescendo bastante, mas são poucos aqueles que têm caminhado em espírito, que têm andado em espírito, porque poucos têm pagado o preço da comunhão, o preço da oração, o preço da dedicação, o preço do estudo, do examinar da palavra de Deus, o preço da aquisição dos conhecimentos necessários para cada fase e etapa da vida. Algumas pessoas aceitam Jesus e acham que já está tudo bem, e ela não cresce. Ela tem já 10 anos na igreja dela, mas ela está na primeira fase, a fase de menino em Cristo, é a fase do neófito, o novo convertido. Para ele tudo é maravilhoso, mas se ele não começa a crescer, os problemas começam a se apresentar, e ele às vezes não tem conhecimento suficiente para romper com as barreiras e crescer. E aí, como ele não cresceu, como diz o apóstolo Paulo, ainda não vos pude tratar como as espirituais, mas como um homem espiritual, mas como um bebê em Cristo, porque vocês ainda não têm condição de comer um alimento mais sólido. Ele estava exatamente falando disso. A pessoa nova convertida, ela tem um processo de crescimento e amadurecimento.
Esse processo passa pela ação do divino no humano, ou seja, a ação de Deus na vida do homem, passa pelo respaldo, pela ajuda da igreja, do irmão que está do seu lado, da tua cela, tudo isso ajuda e contribui no crescimento, porém, todavia, entretanto, o crescimento espiritual de cada pessoa é a responsabilidade de cada pessoa. Algumas pessoas não crescem, e por não crescerem não saem do lugar. Aí ele fica 10 anos na igreja, mas não cresceu, ainda é criança em Cristo, ainda é imaturo. Aí chega uma hora que ele sai da igreja por causa de problemas. Ele sai da igreja porque a igreja não lhe deu condição de crescer, segundo ele. Ele sai da igreja por intrigas, por confusões, picuinhas, coisas bobas. E alguns ainda, tão infantil, ainda diz que orou a Deus e Deus revelou um novo caminho. Deus chegou para ele e falou assim: escuta aqui, meu filho, você não ora muito, você não está firme mesmo, mas eu tenho uma coisa para te falar. Essa igreja não é boa para você não, vai para outra. Aí ele fica de igreja em igreja, e tem gente que eu conheço há 30 anos, está na mesma fase. Um dia numa igreja, um dia em outra, não cresce, não desenvolve. E nós precisamos tomar cuidado para que nós possamos crescer e que nós possamos também cuidar para não retroceder. Tem gente que na vida cristã, ele é igual àquela história, esqueci o nome, a coxa de Penélope, se eu não me engano. Tinha Ulisses, né? Ela queria casar com ele, mas ele foi para a guerra e não voltava, se eu não me engano, é assim a história. Mas falaram para ela que ele tinha morrido e que ela ia ter que casar com outra pessoa, e ela disse para sua família que casaria, mas assim que ela terminasse de tecer uma coxa para o seu enxoval. E aí todos os dias ela chegava, debruçava na janela e começava a tricotar, arrumar, fazer lá a coxa, ia crescendo, descendo, as pessoas viam que ela estava trabalhando. Aí chegava de noite e ela ia desfazendo o que ela tinha feito, fazia e desfazia, porque ela não queria casar, queria esperar Ulisses. E tem muita gente, muito cristão, coxa de Penélope, ele constrói e destrói, ele constrói e destrói, ele constrói e destrói, ele constrói e destrói. Ou seja, imagina que o seu projeto, o seu propósito é aquela parede lá, aí você dá 1, 2, 3, 4 passos, e de repente, passos para trás. Aí você continua, passos para trás. E tem gente que é esforçada, tem hora que dá passo rápido, mas no mesmo tempo que ele dá passo rápido para frente, ele dá passo rápido para trás. E aí passa 10 anos aonde ele está, na primeira fase, no ponto de partida. Tem até aqueles que chegam na segunda fase, mas de repente retrocede e volta ao início também. E nós precisamos crescer. Aí analisando o livro de Abacuque, nós encontramos aqui 3 fases importantes. A primeira fase, nós vemos que Abacuque faz uma oração, ele rasga o seu coração, e na oração de Abacuque ele dizia exatamente assim: analise por favor, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise, e no final da mensagem, não diga para mim, para você mesmo, em qual fase você está, das 3 que eu vou falar. Primeira fase, é a fase de conhecer a Deus. Abacuque estava conhecendo a Deus, ele estava aprendendo sobre Deus, ou seja, como se fosse o primeiro passo, aceitou Jesus como Salvador, você começou a ir para a igreja, começou a fazer campanha, começou a participar da célula, foi o começo do trabalho. Abacuque, ele tem a sua primeira fase de conhecer a Deus, só que assim como todo mundo que começa, Abacuque começou a olhar para os lados, porque a situação na época de Abacuque era terrível. Ele começou a olhar para os lados e ele percebeu, e ele começou a fazer comparação até de pessoas que não serviam a Deus. Ele percebeu que tinha gente que não servia a Deus, parece que estava melhor do que ele. Abacuque não chegou a dizer como o povo disse em Malaquias, porque lá em Malaquias o povo não só observou, como disse assim: peraí, vale a pena servir a Deus? Diz o povo no livro de Malaquias. O ímpio tenta a Deus e escapa. Será que vale mesmo a pena servir a Deus? Será que é diferente de algumas pessoas hoje, que começa a sua caminhada com Deus, está conhecendo a Deus, só que a vida de todo mundo, a sua, dessa pessoa que está do seu lado, pessoa que você orou com ela agora, a minha,
ela vem as dificuldades e os problemas, eles sempre vão existir. Problemas existem para serem resolvidos, não para parar, barrar, derrotar você. Os problemas não podem te deixar inerte como um objeto inanimado. Os problemas têm que fazer você se posicionar, orar, enfrentar e vencer. Problema todo mundo tem, mas algumas pessoas se jogam aos problemas, ficam olhando para os lados, para os problemas, e aí ela ora a Deus, ela pede a Deus nessa fase, ela busca a Deus, e parece que Deus não responde, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está nem aí para ela. Abacuque nessa fase, ele ora e diz assim: Senhor, eu estou clamando, eu estou orando, e o Senhor não me escuta. Eu estou orando, eu estou clamando, o Senhor não responde. Gritarei violência e não salvará. Senhor, olha eu aqui, Senhor, o que está acontecendo? A pessoa começa a servir a Deus, e por não ter de repente o conhecimento necessário, ela olha para os lados. Tem gente que deixa de ir para a igreja por causa de pessoas que estão do seu lado. Se você parar e observar aí do seu lado agora, eu não tenho medo de errar, já vou dizer agora sobre a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado, ela é falha, ela tem erros e defeitos, ela não é perfeita. Essa pessoa que está do seu lado, por outro lado também, é uma pessoa abençoada, ela está buscando em Deus vencer as suas falhas, o seu erro, e está procurando em Deus a cada dia ser melhor, por isso ela está aqui, senão ela estaria em outro lugar. Mas sempre haverá problemas. Quando nós olhamos para o homem, nós sempre vamos encontrar as dificuldades. Quando você olha para mim, você sempre vai encontrar alguma coisa que vai desanimar você. E se eu olhar para você, eu vou encontrar coisas que vão me desanimar. E nessa fase de conhecer a Deus ainda, as pessoas começam a olhar para os lados e elas querem a solução dos problemas, às vezes até do mundo. Ela começa a filosofar: por que tanto problema no mundo? Se Deus existe, por que tanta fome? Se Deus existe, por que tanta guerra? Ela começa a virar filósofo e começa a tentar compreender a questão mundial, sem nem compreender ou definir ou entender os seus próprios conflitos. Sabe, irmãos, nesse mundo tem muito problema, mas dentro da gente tem um mundo de problemas, e tem gente que foca tanto nos problemas do mundo que esquece do seu mundo, e às vezes ela não consegue viver bem, não consegue melhorar, porque o mundo continua sendo o mundo, e ela não sai da primeira fase. Abacuque orou no versículo 2, versículo 3, ele disse assim: por que razão me mostras as iniquidades? Ou seja, estou vendo o pecado para todo lado, e me fazes ver a opressão, pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda, o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcido. Chegou um ponto em que Abacuque estava olhando para Deus e estava já de uma certa forma acusando Deus de não ser pulso firme, acusando Deus de não se posicionar. Peraí, Deus, a lei está se afrouxando, as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, as pessoas estão entendendo tudo distorcido, o justo tem sido cercado pelo ímpio e não consegue prosperar, não consegue prosseguir. Até quando, Senhor? Olhando para os lados. Mas nós não precisamos olhar muito para o lado nessa fase, porque olhando para dentro da gente mesmo, nós já encontramos problemas, nós já encontramos frustrações. Pastor, como que eu sei que eu estou ainda nessa fase de conhecer a Deus? Se você é aquela pessoa que está orando, mas às vezes desanima demais e fala assim: eu não sei para que orar. Se você é aquela pessoa que usa aquela frase errada: quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Pastor, de vez em quando eu falo isso. Olha, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Mas parece que é uma coisa que é natural. Quando eu vejo, já estou falando. É por isso que eu mudo alguns ditados populares, aí eu posso falar. Esse mesmo, de vez em quando eu falo, mas é assim: quanto mais eu oro, mais bênção de Deus aparece.
só muda um pouquinho que vai encaixar e vai dar certo. Mas, pastor, quanto mais eu oro, parece que fica pior. Essa fase, tem gente que até fala assim, eu estava com problema, mas depois que eu vim para a igreja, ficou pior. Aí o irmãozinho tentando ajudar, fala, é assim mesmo, irmã, é o diabo que está tentando destruir você. Você veio para a igreja, o diabo vai cutucar mesmo. Aí tem gente que pensa, não quero cutucão do diabo, vou ficar quietinho lá em casa. É aquela fase que a pessoa começa a questionar tudo, mas meu Deus, por que não dá certo? Aí a gente olha para o lado, e vê as pessoas contando o testemunho. A gente vê a pessoa sendo abençoada. O que a gente fala nessa fase? Por que só comigo não acontece a bênção? Por que só eu que não recebo o milagre? Por que só eu? Por quê? E é cheio de porquê. Até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? E o Senhor não vai responder? Até quando? Era a fase que Abacuque estava. Até quando, Senhor? Até quando? A resposta não vem. A resposta não chegou, porque quando a gente fala com Deus, quando nós oramos, nós às vezes não especificamos literalmente, mas no nosso interior, meio que tem um tempo determinado. Você pede, e você já espera receber até tal tempo. Se não recebeu no tempo, por que, Senhor? Até quando, meu Deus? O que está acontecendo? E a gente se esquece que o nosso tempo e o tempo de Deus é diferente. A gente se esquece de continuar firme e permanecer para ir para outra fase. Ah, pastor, mas eu estou faz 20 anos pedindo a mesma coisa, buscando em Deus a mesma coisa. Será que você não está no mesmo lugar? Será que você não está com as mesmas indagações, as mesmas preocupações? Você não consegue, você está ainda conhecendo a Deus, não conheceu o suficiente para poder prosseguir e ir para a segunda fase. Abacuque 1,13 diz assim: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te cala quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. A gente não consegue entender. Por que Deus deixa a pessoa que não tem comunhão nenhuma com Ele prosperar? Por que Deus deixa as pessoas crescerem, caminharem melhor do que a gente? Sabe, irmãos, tem muitos porquês e alguns a gente não vai entender. Mas sobre crescimento, prosperidade e trabalho, nós precisamos entender uma coisa. Eu e você, em algum momento da vida, já fomos injustos. Com a gente mesmo, ou com alguém, ou com alguma coisa. Mas Deus, Ele é justo, justíssimo. E a vida que você tem, a vida que o ímpio tem, a vida que a pessoa que nem diz nem acreditar em Deus tem, foi dada por Deus. E essa vida, ela é resumida no tempo. O tempo que a pessoa tem na terra. O tempo que ela tem. Deus deu o tempo para você. Hoje, quando der 0 horas, você recebeu. Eu digo quando der, porque espero que você chegue até lá, ou não. Se Jesus voltar às 23, eu não quero chegar a 0. Mas, chegando, terminando o dia, você recebeu quantas horas no dia? Está difícil a conta? Vou perguntar de novo. Terminando o dia, quantas horas você recebeu em um dia? Quantas horas? Diga, recebi 24 horas. Porque eu sou servo de Deus. E eu te pergunto, e quem não é servo de Deus, recebeu quantas horas? 24, Deus é justo. Agora, muitas vezes, o que nós entendemos que é injustiça de Deus, é falta de compreensão do que nós estamos fazendo com as 24 horas que Deus deu. Multiplica essas horas por 7 dias da semana, por uma quinzena ou por um mês. Tem muito crente, irmãos, que ele acredita, agora eu conheço a Deus, agora eu sirvo a Deus, e ele está cheio de questionamento, por quê? Ele se inscreveu num concurso público, e ele colocou na mão de Deus, ele fez jejum e oração,
e falou: Senhor, olha agora e toma posse pela fé, essa vaga é minha, eu vou estar em primeiro lugar. Aí chega a prova, tem 3 vagas só, ele fica em 10º, ele fala: ó Senhor, até quando, Senhor, até quando? Mas Deus deu para você 24 horas, para o ímpio também 24. Às vezes o ímpio, das 24 horas daquele mês, daquela semana, quem sabe daquele ano, ele dedicou o máximo que ele pôde, ele sacrificou às vezes o lazer, porque ele é determinado, sacrificou às vezes um tempo que ele tinha para fazer alguma coisa que ele gostasse, mas ele já entendeu que para que eu tenha sucesso amanhã, eu tenho que fazer umas coisas que às vezes eu não gosto agora. Gente, irmãos, que não tem sucesso, só faz o que gosta. Agora, quem quer ter sucesso, faz o que gosta e faz o que não gosta, porque faz o que é preciso. É preciso, tem que fazer, porque se eu fizer o que é preciso, lá na frente eu vou colher frutos, e aí eu vou poder fazer o que eu gosto. Mas se eu não fizer agora o que é preciso, vai ser difícil. Talvez aquela pessoa, por entender isso, estudou bastante, se preparou bastante. Talvez ela levou um amuleto de sorte junto com ela, porque ela também tem a fé dela, mas não foi aquela fé no amuleto que fez ela prosseguir, mas a determinação, a justiça que Deus deu do tempo para cada um. É claro que Deus abençoa, é claro que algumas coisas sobrenaturais acontecem, mas quando nós nos posicionamos e nos preparamos para tal. Não fique imaginando que você vai chegar numa prova, num concurso, e vai fazer assim, alternativa A, B, C, D e E. Você vai fechar os olhos, tudo que tiver, D de Deus, C de Cristo, D de Deus, C de Cristo, D de Deus, C de Cristo, D de Deus, C de Cristo. Opa! Não, vai ter também A de Adão, vai ter B de baú, vai ter C de casa. Então preciso me preparar. Algumas pessoas são injustas consigo mesmo e até com Deus, questionando a Deus se elas não se preparam, não se posicionam, seja qual for a área da vida, você precisa se preparar. Você só recebe de Deus aquilo que você está preparado para receber. Nessa fase primeira, algumas pessoas tendem a se frustrar e a se desviar. Muita gente desvia. Acontece um problema sério, pode acontecer com qualquer um. Uma crise pode chegar na vida de qualquer um. Uma situação que eu não saiba o que fazer momentaneamente. Sabe, aquela parece que puxaram o chão debaixo dos seus pés. O que eu faço agora? Pode acontecer. E aí? Algumas pessoas nessa fase de estar conhecendo a Deus, ela não prossegue em conhecer e ela não consegue persistir, ela desiste no meio do caminho, às vezes ela para, mas tem uns que é até corajoso, ele não para, mas também não cresce, mas também não para, mas também não cresce, ele fica 30 anos na igreja, no mesmo lugar. Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, ele olha para tudo aquilo. Ele estava na fase de conhecer a Deus ainda, aí ele conheceu, entendeu o que Deus realmente é e o que Deus pode fazer. Ele entrou na segunda fase, que nós vamos chamar de fase de oração. A primeira fase é conhecer a Deus, a segunda fase é de oração. Já que eu conheço a Deus, eu sei quem Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele fez, então eu vou orar. Abacuque 2:1 diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido. Abacuque está começando uma fase de oração. É aquela fase que talvez você está nela.
você não está só conhecendo a Deus, você está fazendo alguma coisa. É a fase da oração, do jejum, é aquela fase que você começa a pegar firme com Deus, é aquela fase que você começa a orar mais do que orava, é aquela parte que você começa a fazer as campanhas já com um desejo e uma fé e uma visão de mudança, de melhora. Aí você diz para os amigos: agora mudou, agora eu melhorei, agora eu estou firme com Deus, agora eu estou na igreja, agora eu voltei a orar, agora eu oro em casa, agora eu leio a Bíblia, deixei um pouco de lado a Netflix para me concentrar um pouco mais na leitura da palavra de Deus. Agora é a hora. Na igreja tem biblioteca, eu não preciso nem pagar para livros, e tem bastante livros, eu posso pegar, eu posso ler. Pastor, eu nunca peguei um livro na biblioteca para ler aqui na igreja, e nunca nem li, nunca comprei um livro evangélico. Então, até quando, Senhor, até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Vai ficar na primeira fase. A fase da oração, se eu conheço a Deus, eu sei o que Ele pode fazer. É a fase da motivação, é a fase do otimismo pela fé, é a fase que agora eu creio. Abacuque 2,14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que operou no passado, que fez as maravilhas que a Bíblia relata, Ele vai fazer na minha vida também. A gente começa a ficar animado na fase da oração. Só que existe uma coisa, irmãos, as pessoas às vezes querem discutir escatologia. Olha, eu quero discutir com você se a igreja passa pela tribulação ou não passa pela tribulação. Olha, eu quero ver que você sabe o que é juízo final e trono branco. Qual é a diferença do juízo final para o trono branco? O que realmente é o número da besta? Há um tempo atrás falavam que fazia conta certinho nos códigos de barra, acharam o número da besta. Tinha crente que tinha certeza. Nessa época em que surgiu os códigos de barra, é o número da besta. Aí de repente outras coisas apareceram. Aí a marca do Apocalipse na mão, marca da besta. Aí vai ser um chip implantado. Aí já tem alguns lugares que usam algum chip, tamanho da cabeça do alfinete, dá nem para perceber, onde a pessoa carrega ali a sua identidade, sua conta bancária, tipo sanguíneo, histórico, medicinal, tudo. Então esse agora é a marca da besta. Agora já estão mudando. Agora a marca da besta na palma da mão. O que todo mundo tem na palma da mão hoje? Celular. É um chip, está tudo ali. Já tem, em muitos lugares o celular é usado como documento, e todos os documentos pelo celular. As contas bancárias, daqui um dia está tudo na palma da mão. Então as pessoas querem entender tudo isso. E é interessante algumas curiosidades, não tem problema. O problema é que as pessoas querem entender sobre o Amargedon, mas não entendem nem sobre oração. O primeiro passo, que é orar, que é falar com Deus, ele não consegue. O primeiro passo, que é ter comunhão com o irmão. Não, eu não tenho comunhão com o irmão, mas eu quero saber do Amargedon. Se você não tem comunhão com o irmão, fica tranquilo, vai chegar o Amargedon. Eu quero saber sobre a vida de Cristo. Tá, mas tudo isso é importante, aprender, conhecer, mas você não pode deixar de lado os primeiros passos. E o que eu quero dizer com isso é que nós tropeçamos nas coisas pequenas. É nos detalhes que nós estamos tropeçando. Oração, jejum, comunhão, fidelidade, amor ao próximo, que dentro desse conceito de conhecimento é o mais fácil para entender ou para a gente conhecer. Haviam 100 ovelhas no aprisco, e uma ovelha se perdeu. E o pastor foi tido como bom pastor, porque ele deixou as 99 e foi atrás de uma que havia se perdido. Talvez você poderia pensar, mas esse pastor não fez uma decisão certa, não tomou uma decisão correta. Ele cuidava das 99, porque elas iam se reproduzir, logo ele teria 100 e mais ainda, e não ia ter problema com uma que se perdeu. Mas a parábola de Jesus exatamente vem nos mostrar que o sucesso das grandes coisas estão nas pequenas coisas. O futuro das 99 ovelhas
estava naquela que havia se perdido. Como que ela se perdeu? Ela agarrou um pouquinho, aí veio um lobo e devorou ela. Vem cá, um lobo que come uma ovelha não pode comer 2, 3, 10, 15, 20, não pode acabar com o rebanho? Mas tinha uma cerca e ela atravessou a cerca. Aí o pastor descobriu, trouxe ela de volta, arrumou a cerca. Mas já não diz o bisavô da nossa bisavó: onde passa o boi, passa a boiada. Se passou uma ovelha, poderia passar as 99. Então buscar aquela uma é você trazer, corrigir o problema para que o futuro das 99 esteja garantido. Tem muito crente olhando para os montes, tropeçando em pedregulhos e caindo. Então eu preciso tomar cuidado com os pequenos detalhes da vida. E uma coisa tranquila, pequena, mas é um dos maiores mal dos cristãos hoje em dia. Na verdade eu até gostaria de falar de 2, vou falar só de um: perseverança. O outro seria confiança. Parece que é até bobagem falar isso, mas a igreja tem dificuldade extrema de confiar em Deus. Mas vamos falar de perseverança. Perseverar, continuar, prosseguir. Está fácil? Continua. Está mais ou menos? Continua. Está difícil? Continua. Vai até o fim, porque você conhece a Deus. Continua. As pessoas têm dificuldade de perseverar. Por que a Bíblia fala orar sem cessar? Olha, vai firme, não desanime, não esmoreça. Por quê? Porque se você esmorecer, você volta para a primeira fase. E tem muita gente que começa a orar, fica animado e logo ele desiste. Agora vai, agora tudo certo. Olha, Deus vai abrir a porta, peguei firme com Deus, eu vou na igreja. Ele vai um certo tempo firme com tudo. Ele fala assim: mas eu estou uma bênção, hein? Eu estou uma bênção, ô glória. Mas não dá um tempo, as coisas não saem no tempo dele. O que ele começa? Retrocede. Até quando, Senhor? Eu estava tão bem na igreja, eu estava firme. Você já ouviu o crente falar isso? Não levanta a mão, ele pode estar do seu lado. Eu orei tanto, isso aconteceu, eu estava tão firme. Ele não estava tão firme assim. Ele esmoreceu, ele desistiu. Primeira fase, você conhece a Deus. E depois, se você conhece a Deus, entra a fase da posse através da oração. A fase da oração é de tomar posse, porque tudo que acontece no mundo material, físico, na vida do cristão, primeiro ele toma posse no mundo espiritual, através da oração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, orando no nome de Jesus, crede que recebeste e assim será convosco. Tudo começa na gente. O que é uma pessoa próspera? Uma pessoa próspera, pastor, é uma pessoa que ganhou muito dinheiro. Tem muita gente que ganhou bastante dinheiro e é miserável. A prosperidade, como as bênçãos de Deus, começa na gente, é um estado de espírito. Você começa então a se posicionar, a agir, a caminhar como uma pessoa próspera, porque você cumpriu os pré-requisitos, você foi fiel, então você começa a caminhar em fidelidade. Os pré-requisitos, você já sabe quais são, principalmente da administração. Ninguém é próspero se não tem administração, se faz a vida de qualquer jeito, gasta tudo que ganha e mais um pouco, e depois fica: oh Deus, por que não abençoa a minha vida financeira? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas não cuida da administração. Aí nós chegamos na terceira fase, já que eu conheço a Deus, e que eu aprendi a orar, perseverar em oração. Então nós chegamos na fase da confiança, do descansar em Deus, porque só pode descansar em Deus quem confia. E lembra que eu disse, assim como a perseverança é um problema, a confiança também é. Irmãos, a confiança em Deus é tão ruim, mas tão ruim por nossa parte, que chega a ser assustadora. Por exemplo, o Gabriel, um exemplo, ele precisa pagar uma conta amanhã até às 10. Ele precisa pagar R$1.000, ele não tem o dinheiro, ele está apavorado. Ele está 3 dias sem dormir, sem saber o que fazer, porque ele tem que pagar aquela conta. Aí ele sabe que o Douglas, amigo dele, tem esses R$1.000 e pode emprestar. Aí o que o Gabriel faz? Ele vai até o Douglas: Douglas, você pode me emprestar? O Douglas tem e pode emprestar e quer emprestar. Porque para emprestar, Douglas, você tem que poder e tem que querer. Esse negócio de: olha, eu vou te emprestar, mas esse dinheiro aqui, ó, eu tenho que pagar uma conta tal dia, então não é seu, você não pode emprestar, porque se o irmão não pagar no dia,
vai ter problema. Você vai ficar com raiva do irmão, vai ficar chateado, vai ter problema. Então empresta quando você puder emprestar. E se o irmão não pagar ainda, você fala assim, amém, fica de oferta. Aí sim. Aí o Douglas fala, não, eu tenho, Gabriel, R$1.000 vou te emprestar. O que você precisa? Eu preciso desse dinheiro para pagar a conta amanhã 10 horas. Aí o Douglas fala, fica tranquilo, o dinheiro eu vou pegar, eu levo na sua casa amanhã 9 da noite. E o Gabriel, 9 da manhã, e o Gabriel sabe que o Douglas é ponta firme. E ele sabe que o Douglas tem o dinheiro e que vai levar o dinheiro lá 9 da manhã. Aí eu te pergunto, ele consegue dormir bem essa noite? Consegue. Porque o Douglas vai levar o dinheiro para ele amanhã, 9 horas. Se não tiver, deixa comigo mesmo. Ah, não, é só suposição, né? Tá. E quando se transfere para Deus, a pessoa vem na igreja, tem uma questão, ela coloca nas mãos de Deus, e ela fala, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu espero em Ti, e ela sai da igreja assustada, amedrontada, não dorme à noite, ela não consegue descansar, porque ele acha que o Douglas vai levar, confia que o Douglas vai levar, mas que Deus vai fazer, eu não confio muito não, eu que não faço a minha parte aqui, eu que não resolvo o meu lado não, para ver. É claro que a nossa parte temos que fazer, mas temos que aprender a confiar e descansar em Deus. Não isso é apenas uma suposição, estou falando de vida, de coisas que às vezes vai anos, décadas. Eu preciso confiar em Deus, que Ele está trabalhando em meu favor. E as pessoas têm problema na confiança. Abacuque capítulo 3, versículo 2 e 4. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque chegou num ponto que ele falou assim, olha Senhor, agora eu vou confiar em Ti. Irmãos, Abacuque chegou numa situação tão importante, numa época e um momento tão importante, que para ele agora, o que dava paz, o que dava segurança, não eram as coisas e nem a circunstância, era a presença de Deus, era a intimidade com Deus, era a comunhão com Deus. Essa fase de descansar no Senhor, é aquela que você se coloca nas mãos de Deus e fala, Senhor, eu estou aqui, faça em mim o Teu querer, a Tua vontade. É você dizer, Senhor, abençoe, é você buscar algo, e quando você alcança, você diz, glória a Deus, e quando você não alcança, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes o que é melhor para mim. É você tentar algumas coisas, e se de repente não deu certo, crer que Deus trabalha de outra forma, você tem fé para continuar confiando em Deus, mesmo quando algumas coisas não saem da sua maneira e do seu jeito, porque melhor do que qualquer coisa que eu receba de Deus, eu canto a sua presença, é o melhor lugar para se estar. Então, se a presença de Deus é o melhor lugar para se estar, logo eu já tenho o melhor de Deus, então eu descanso. As outras coisas, elas vão sendo acrescentadas. Deus sabe o que você precisa. Mateus 6, 24 em diante, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Olhem para os pássaros no céu, para os lírios no campo, eles não trabalham, não tecem, não juntam em celeiro, todavia o vosso Pai Celestial os alimenta. Cuida deles, e não vai cuidar de você, disse o Senhor Jesus. Ele tem cuidado de você. Aí ele falou assim, olha, os ímpios é que procura essas coisas, fica apavorado, não consegue dormir à noite. Se ele tem 100.000 cabeças de gado, ele fica doente porque não conseguiu 120. Ele fica em depressão porque não conseguiu 150, e de repente um amigo já está chegando a 200. Os ímpios procuram essas coisas. Mas vocês, disse Jesus, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo que você precisa será acrescentado na sua vida. As outras coisas não serão acrescentadas. Ele termina dando um conselho importantíssimo, basta a cada dia o seu mal. Cada dia tem a sua luta, não sofra por antecipação. Não sofra, recebeu um telefonema na quarta-feira, o telefone tocou, você atendeu. Quem era? Sua sogra. Quarta-feira à tarde. Ela ligou e falou, genro querido, eu estou indo para aí, eu chego quinta-feira à noite, vou ficar 10 dias aí na sua casa.
Eu nem queria, mas a minha filha insistiu tanto, a sua esposa, que eu resolvi ir. Eu falei, não, minha sogra, me casa e tu casa. A hora que desliga o telefone, briga com a esposa, como você chamou aquela jararaca caninana, cascavel, urutu cruzeiro, para ficar 10 dias em casa? Eu vou ter um infarto, eu vou morrer do coração, você vai ser culpado, ó, já estou com gastrite nervosa. E a esposa, não, mas eu comentei, não quero saber. Aí briga, passa a noite separado, aquela confusão, e você vai se virar, eu vou para a casa dos amigos, não vou ficar nem cá, inventa desculpa para sua mãe que você quiser inventar, uma briga, uma confusão, a esposa fica magoada, ela chora, e ele fica mais bravo ainda, às vezes falam coisas que não deveriam falar, no outro dia à tarde o telefone toca, quem que era? A sogra. Ô meu genro, me perdoa, não vai dar para eu ir, fica para o ano que vem. Aí o estrago já foi feito. Calma. 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 Fala para o seu irmão aí, calma, irmão, calma. Essa fase de descansar em Deus, não importa o que está acontecendo ao redor. Olha como que Abacuque fala. Eu acho lindo esse versículo. Ele diz assim, Abacuque 3, 17, 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, ainda que não dê certo, ainda que não saia do jeito que eu quero, ainda que eu possa chorar em alguns momentos, ainda que eu vou continuar crendo e confiando no Senhor, porque eu sei que Ele é Deus. Esse lugar é o lugar de andar acima da circunstância. É aquela pessoa que quando fala para você paz, você recebe paz, porque você sabe que ela tem paz realmente para transmitir.